É que era um ofício, né? Sim. Existia. Existiam curtidores, existiam sapateiros, né? existiam, mas era quase que para o mercado interno. Era assim, só para a tamancos, cidade. Né? Coisas pequenas. Tamancos e muito material para selaria também. Arreios, enfim, que eram usados por todos. Né? Cada um tinha o seu cavalo e tinha o arreio masculino, feminino. A gente estava falando anteriormente sobre o hamburguense e que ele sempre estava envolvido ou com uma entidade, ou na igreja, ou numa sociedade. Como é que era aquele hamburguense da época e foi me colocado dessa forma? E eu comentando aí, tentando trazer o Henrique um pouco para a conversa aqui, lembrando um pouco das histórias aí do Café Avenida. Me lembre de uma história engraçada aí do Café Avenida, por exemplo. Gente, eu não sou um bom contador de histórias. Como não, Henrique? Não é. Tu tens até o contos da vida breve aí sendo contado por aí? Sim. Não, na verdade, o que acontece? Eu estou aqui hoje na condição de hamburguense, de um hamburguense que gosta da cidade. Estou aqui na condição de espectador privilegiado desta conversa do Marte e do Ângelo, enfim, né? Mas, na verdade... existem algumas palavras que definem Novo Hamburgo, certo? E trabalho, calçado, pujança, orgulho, são palavras que a gente puxa muito para a gente. E seriedade. Seriedade. Novo Hamburgo é uma cidade que olha para si mesmo de uma forma muito séria. Muito orgulhosa, mas tem muita dificuldade de rir de si mesma. E eu acho que isso não faz bem. E aí, nessa grande história, nessa enorme história de pujança, de orgulho, de muito trabalho, de casa, inclusive essa comunidade hamburguense durante muito tempo muito caseira também, a gente falando sobre isso, ao longo dessa grande história, dessa macro história, há uma infinidade de pequenas histórias vividas inclusive por esses grandes protagonistas, certo? E que em nenhum momento são demeritórias para a macro-história da cidade, mas, pelo contrário, dão uma dimensão mais humana a essa grande história da cidade, né? Então foi o que eu resolvi. Eu não sou historiador, eu sou um escritor, né? Eu resolvi, e sou hamburguense, sou filho de hamburguense, sou filho de um personagem, de 2 personagens hamburguenses, inclusive, meu pai e minha mãe, que são bastante personagens, bastante conhecidos, enfim. E em função disso eu digo, peraí, mas... E eu ouvia as pequenas histórias sendo contadas. Meu pai foi um dos maiores frequentadores do Café Avenida, né? E eu ouvia eu frequentava o Café Avenida quando eu era moleque, inclusive, e eu ouvia essas histórias ficavas ali na revistaria, eu ficava na revistaria. Ficava na revistaria. Claro, do seu Sadia e do seu Araújo, que são muito responsáveis pelo fato de eu ter me apaixonado pela leitura, né? Porque Mas com certeza era um ponto de encontro, o Café Avenida. Tipo, era o ponto de encontro. Era o ponto de encontro. Eram os 2 pontos, o Luna Bar e o Avenida. Diziam que era a antessala do prefeito. Num tempo mais recente, a gente brincava que era a sucursal do NH. Bom. Era a sucursal do NH. Mudando. Está faltando notícia, vamos até lá na Avenida. Se não trouxer notícia, traz uma notícia inventada. Não, traz uma notícia inventada. Porque eu digo, o Café Avenida era onde as coisas ou elas aconteciam, ou elas eram contadas, ou elas eram planejadas, ou elas eram inventadas. É isso, certo? Mas ele era uma referência tudo na mesmo. cidade. Tudo passava por ali. E aí, por isso que eu resolvi escrever o Avenida Histórias, contando essas pequenas historinhas, certo? Que vão... E o mais interessante é que a gente conta uma, enquanto a gente conta uma, outra já está acontecendo. Tem uma enormidade de histórias para contar. Enquanto a gente está aqui, já lembra. O Ângelo já traz esse vaso chinês aí do pós-guerra que a gente já deu prejuízo lá para o saída. O governo do Estado já ficamos devendo para o governo do Estado na saída. Exatamente. Então, eu achei importante trazer para esta grande memória, para a macro-memória e para a macro-história, essas micro-histórias. Certo? E que dão uma dimensão mais humana, mais engraçada, mesmo, com certeza. Porque é importante que a cidade ria de si mesma, né? Não, tempero. E interessante, né, Henrique, às vezes essas histórias elas vão ter mais valor lá na frente do que agora que ainda alguns personagens estão entre nós. Claro, né? e eu acho que ela é interessante porque elas engrandecem esses personagens. Claro. Tanto é assim que, claro, algumas pessoas na época não quiseram ter as suas histórias colocadas. Imagino e não foram colocadas. Não foram colocadas. Há um cultural que produziu o livro. Elas existiram,
Elas existiram. Elas enfim, existiram e alguém sabe. Mas algumas pessoas consideraram, não, eu prefiro não. Bom, respeito. Porque o livro era para ser uma homenagem à cidade e uma homenagem a essas pessoas, inclusive. Sabe? Quer dizer, eu brinco, o meu pai, que teve, enfim, teve uma série de mandatos, foi prefeito da cidade. Quem está curioso não Nestor Philipp Schneider foi diretor da FENAC, foi industrialista, foi prefeito da cidade vizinha de Campo Bom, foi deputado por 2 mandatos, foi rei Momo aqui em Novo Hamburgo. Comentamos inclusive no programa do Carnaval. Meu pai foi rei Momo em Novo Hamburgo, minha mãe foi rainha das piscinas. Se a monarquia vence, eu sou príncipe. Eu sou príncipe, no mínimo, um ducado, alguma coisa sobra. Um baronato, sei lá. Então, e eu conto histórias, sabe? Eu contava as histórias do meu pai e contei, e algumas histórias que me contavam do meu pai, eu fui lá, contei para eles, assim, ele dava muita risada. E eu coloquei essas histórias e elas em nada desmerecem a grande figura pública que foi meu pai. Pelo contrário, elas ampliam certas pessoas. Enfim, acho que até gostam mais das pessoas a partir de dizer... Quando elas se tornam mais humanas. As pessoas são mais humanas, elas brincam, elas se divertem, elas tiram sarro de alguém. E a gente tem grandes gozadores aqui em Novo Hamburgo, alguns vivos ainda, uns que já faleceram. E eram tempos, os tempos que eu menciono, eram tempos muito divertidos, de se planejar a brincadeira. De ter tempo para planejar a brincadeira, sabe? De fazer uma gozação com alguém. Eu fico lembrando de algumas histórias do teu livro, pensei em dar risada. Assim, que é isso, fica planejando a brincadeira, então, e vale a pena, vale muito a pena. Bom, a gente tem que encerrar o programa, gostaria de agradecer. Martin, muito obrigada pela presença. O que você deseja para o Novo Hamburgo? Olha, eu desejo para Novo Hamburgo que os hamburguenses que hoje aqui estão conheçam um pouco mais da sua cidade e cuidem um pouco mais dela. Porque lá atrás teve muita gente que brigou pela cidade de Novo Hamburgo. Então, muita gente que lutou, muita gente que se esforçou para que nós tivéssemos uma base sólida para sermos hoje uma referência na área econômica, na área cultural, que nem diz o Henrique, às vezes a gente não gosta de valorizar, mas uma vez eu fiz um breve levantamento de quantos artistas e músicos e bandas nós temos na cidade e nós somos um polo de lançador de pessoas na área cultural muito forte, no esporte. Então, assim, o meu presente para Novo Hamburgo seria que os seus moradores cuidassem um pouco mais da cidade, tivessem um pouco mais de apreço, valorizassem, né, os espaços da cidade de Novo Hamburgo. Acho que seria um grande presente. Henrique, faço a mesma pergunta no aniversário de Novo Hamburgo. O que você deseja para a cidade? Eu desejo que Novo Hamburgo viva como uma felicidade. Uma felicidade. Exatamente, eu desejo mais ou menos isso. Bacana. Ângelo, obrigada e também repito a pergunta. Bom, os dois já responderam maravilhosamente, né? Esvaziaram o meu discurso. Te deixei por último, te sacaneei. Que Novo Hamburgo possa usufruir mais do seu patrimônio histórico, do seu patrimônio cultural, que aprenda a perceber tudo isso de bom que nós temos à nossa volta. Obrigada pela presença e por isso também, né, que a TV Fevale está trazendo durante essa semana essa programação especial. Ficamos por aqui com o nosso programa em pauta. Você também pode sugerir um tema para a gente discutir, para a gente ampliar aqui no nosso programa através do e-mail tvfevale@fevale.br. Até semana que vem.